Vivi 12 anos com um homem e tive 4 filhos dessa união. Porém, ele já era casado anteriormente. Me separei dele sem nos casarmos. E em seguida me casei com um homem que já estava no terceiro casamento. Mas eu pedi o divórcio faz 3 anos. Ele nunca conheceu a palavra, porém eu já era cristã. Então, como fica a minha situação? Meu casamento foi válido diante de Deus? Eu devo buscar a reconciliação por ele ter sido meu único casamento? Não posso me casar novamente? Estou muito confusa. Me ajudem, por favor. Não quero mais cometer erros. Grata. Ok. Oh, quase que eu falo o nome dela. Não posso falar o nome. Vou te chamar de Maria, tá? Maria, o que acontece? Vamos entender algumas coisas a respeito do casamento. Vamos entender que Deus instituiu o casamento para que ele seja uma união de duas carnes, que por meio, olha, é um fenômeno que Deus faz que nós seres humanos não entendemos, mas Deus nos une solúvel. Não tem como dissolver essa união, apenas a morte. E eu acho tão interessante porque quando Deus condiciona que só a morte é capaz de fazer isso, essa história de uma nova oportunidade, uma nova chance, mas comigo é diferente, mas Deus me ama um pouco mais do que fulano, ciclano, isso não existe. Para que você tenha uma oportunidade de um novo casamento, é necessária a morte do cônjuge, tá bom? Então essa é a estrutura de um casamento que Deus instituiu. Quando você se une a um homem que já teve 3 ou 4 casamentos anteriormente, a chance de uma dessas uniões do teu marido ter sido a primeira dele e a primeira da mulher é muito grande. Então a chance dele já ter se unido a uma outra mulher é enorme. E não é porque você se casou no civil com um e não se casou no civil com o outro que vai fazer isso. Porque a grande verdade é que Deus une uma única vez. Então, se porventura Deus uniu seu marido à primeira esposa dele, então a segunda esposa que ele teve, a terceira, a quarta, você, todas se caracterizam como um adultério. Porque qualquer relacionamento após uma separação, tendo Deus unido as duas partes, configura-se como adultério. Deste modo, nós podemos dizer que esses casamentos não foram válidos do seu marido. Entende? E se não foram válidos, então Deus não uniu ele à segunda mulher, à terceira, à quarta ou até você. Deste modo, nós podemos entender que quer seja você, quer seja as demais, né, que não se uniram a ele, elas estariam livres para constituir um matrimônio, tá bom? Agora vamos entender uma coisa. Vamos lidar com essa polêmica, né? Vamos entender que a quantidade de tempo não vai fazer com que, se um dia Deus fez uma só carne, o seu marido com uma outra mulher que veio antes de você, o tempo que você ficar com ele não vai invalidar essa união anterior. O fato de você ter filhos com ele não irá invalidar a união anterior. O fato de você ser cristã, ou ele ser cristão, ou se tornarem cristãos, não irá invalidar a união anterior. O fato do pastor, do padre, do bispo, seja lá quem for, falar que vocês agora estão livres para se casar, não irá anular a união anterior. A Bíblia nos assegura que, independente do tempo, de filhos, de ignorância, de fé, de religião, de cultura, independente de qualquer fator, a única coisa que iria dissolver a primeira união do seu marido seria a morte. Está entendendo? Entendido isso, agora eu preciso responder uma dúvida sua e vou te dar uma sugestão ainda no final. Tecnicamente, olhando para a lei, então sim, você estaria livre para se casar com quem quer que fosse, desde que essa pessoa fosse disponível.
Após sair desse relacionamento com seu marido, você diz que se envolveu com outro que já havia se separado 2, 3 vezes também. Então, seria um novo relacionamento ilícito. Você está entendendo? Então, o recomendado seria que você ingressasse em um relacionamento onde, partindo do pressuposto que você estaria disponível, que a outra pessoa também estaria disponível. Só, entretanto, deixa eu só frisar uma coisa. Agora vem o conselho. Vão ser 2 conselhos. Primeiro conselho. Seria a questão de que, como não é o tempo quem une ou desune um casal, como não são os filhos que une ou desune um casal, como não é uma certidão de casamento que une ou separa um casal, como é Deus quem une o casal sobre as prerrogativas que a Bíblia já identifica para nós, então eu recomendaria você a dedicar um tempo buscando a Deus por essa resposta. Porque eu avaliei a situação e estou te aconselhando com base naquilo que você me forneceu. Mas nem você sabe de toda a verdade, nem eu sei. Então, diante da nossa ignorância, por não ter todo o cenário aberto e pelo fato da sua vida ser muito importante para Deus, eu recomendo você a se dedicar a orar, a estudar as Escrituras, a se aproximar de Deus para que Ele te dê essa resposta. Meu segundo conselho. Se porventura você se convencer, Deus mostrar para você que de fato esse relacionamento foi um adultério, então eu recomendaria você que, embora você possa se relacionar com outro homem, você tem 4 filhos. Eu recomendo que você espere os 4 filhos crescerem, amadurecerem, casarem, irem embora de casa, para então agora você se envolver com uma outra pessoa. Tá bom? Nesse momento eu diria para você que os seus filhos não têm culpa dessas decisões. Seus filhos não têm culpa dessa separação. E deste modo eles também estão num deserto. E eu recomendaria você agora se preocupar um pouquinho com o deserto deles. Espere até o último casar. Porque esse tempo que vai passar, você vai se restaurar, você vai ajudá-los a eles terem uma concepção correta a respeito de casamento. Só então você estará pronta para, de fato, entrar em um casamento que seja bom para você, que seja bom para outra pessoa, sem traumas, sem mágoas. Tá entendendo? Então, essa seria a minha recomendação para você nesse momento. Tá bom? Que Deus te abençoe.